Bom dia, tudo bem com você? Nós estamos hoje nessa manhã, mais uma vez, nos alimentando com a palavra de Deus. E dessa vez nós estamos já no capítulo 2 da epístola de 1 João. E eu quero te convidar a deixar seu gostei, se não é inscrito, se inscrever. É muito bom ter você aqui. E a minha oração nessa manhã é que você continue sendo abençoado por Deus. Que você continue crendo na unção de Deus na tua vida. Que você continue crendo que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que você está pedindo. Que o Senhor nessa manhã ele tem bênçãos maravilhosas para você. Vamos então ler segundo capítulo de primeira epístola de João. Diz assim, nós vamos ler o primeiro versículo até o versículo 5, os 5 primeiros versículos do capítulo 2. Vamos lá. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E, se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha que palavra linda, que texto maravilhoso. Eu vou repetir essa leitura. Vou repetir. Meus filhinhos, olha que expressão linda que João está falando. Meus filhinhos, olha que expressão de amor, de ternura, de compaixão. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Olha que palavra, que porção linda o Senhor nos dá nessa manhã. E aí a gente encontra aqui o apóstolo João, olha que expressão delicada, que expressão de pai, que expressão de amor. Ele diz, meus filhinhos. Por quê? Porque ele está cuidando. Você já imaginou? Estas coisas vos escrevo com um objetivo. Eu não estou escrevendo para vocês por escrever, só para dizer a vocês, eu me lembrei de vocês sem nenhum interesse pelo seu bem-estar. Não, ele está dizendo assim, estas coisas vos escrevo com um objetivo, sabe qual é? Para que vocês não pequem, para não pequeis. E tem uma coisa, eu vou te dar vou te dar um ensinamento. Se por acaso alguém pecar, nós temos um advogado. Quem é o nosso advogado? Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi feito como sacrifício. Ele se ofereceu como sacrifício. Ele foi levado à cruz, ele morreu, ele entregou sua própria vida. Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Para com o Pai. Jesus Cristo é o nosso advogado diante de Deus que é luz. Ele está dizendo isso. Olha, a gente sabe, nós estamos no mundo, nós estamos sujeitos a pecar, mas há uma esperança. Eu não quero que vocês pequem, é por isso que eu estou escrevendo para vocês, mas caso isso aconteça, lembra de uma coisa, nós temos um advogado, esse advogado se chama Jesus Cristo, que ele é justo, ele é santo, ele é limpo, ele é poderoso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele foi à cruz pelos nossos pecados. Era para nós estarmos mortos, mas ele se deu.
Ele derramou seu sangue, dando a sua vida para nos dar vida. E não somente pelos nossos pecados. Aí vem uma coisa maravilhosa. Gente do céu. Aí vem assim, e não só pelos nossos pecados, não. Não fica assim pensando que é patente só suas, não. É tesouro particular, não. Não só pelos nossos pecados, agora ele está dizendo para aqueles irmãos, ensinando para eles não pecarem, não acharem que esse corpo aqui de nada adianta, que posso fazer tudo e está tudo bem, não. Ele diz assim, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, eu, missionária de Vaiús, estou incluída, e você que está comigo nesse devocional também. Jesus morreu e é nosso advogado, ele ressuscitou, e ele é nosso advogado diante de Deus para interceder por nós diante de Deus, como nosso advogado quando nós pecarmos e que nós confessarmos. Veja que no vídeo passado nós falamos que o versículo 9 dizia, do primeiro capítulo, se confessarmos os nossos pecados, nós precisamos confessar, porque nós temos um advogado, e o nosso advogado é Jesus Cristo de Nazaré, e ele é justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Então, isso é maravilhoso. E aí ele continua dizendo, e nisto, ele está ensinando, e nisto nós sabemos, olha que coisa preciosa. E nisto nós sabemos que o conhecemos. Como é que a gente sabe que a gente conhece? Se guardarmos os seus mandamentos, né? Se guardarmos os seus mandamentos. E aí diz aqui o versículo 5. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Sabe por quê? Porque quando nós conhecemos a Deus, nós guardamos aquilo que Ele nos ensina. Qual foi? Houve os 10 mandamentos lá no Antigo Testamento, e Jesus chega e ele resume. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo. Você se ama. Para você amar o seu próximo, você primeiro precisa se amar. Mas você precisa amar a Deus, que Deus nos dá o amor verdadeiro. E aí ele diz aqui, ó. Quem diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda, qualquer um que guarda a sua palavra, o amor de Deus, está nele verdadeiramente. E é esse amor que nos constrange a estar nessa manhã, nos alimentando com essa palavra, sendo alimentados com a palavra de Deus. O amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. O amor de Deus está naquele que guarda a sua palavra. Nisto conhecemos que estamos nele. Como é que eu conheço que eu estou em Cristo? Quando eu obedeço a sua palavra, quando eu guardo a sua palavra no meu coração, quando eu vivo a palavra de Deus, quando eu dou exemplo com a minha vida, quando a minha luz que eu recebi do próprio Deus, que eu sirvo a Deus, e Deus é luz e nele não há trevas, quando eu falo a verdade, quando eu vivo a verdade, quando eu tenho a humildade de quando eu ver que eu fiz alguma coisa que não agradou a Deus, me dirigir ao Senhor e confessar essa falha e pedir que Ele nos perdoe. E isso é muito maravilhoso, entendermos esse texto, esses versículos que foi do capítulo 2. A Bíblia diz assim, o versículo 4 do capítulo 2 diz assim, ó. Aquele que diz eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso. João estava argumentando contra o modo errôneo de entender a doutrina da graça e da salvação. Ele opunha-se aos mestres antinomianos, os quais ensinavam que para o crente abandonar uma vida de pecado, olha o que é que eles estavam querendo que as pessoas acreditassem.
era uma questão de opção. Bom, eu quero deixar de pecar ou não quero deixar de pecar. Esses falsos mestres declaravam que a pessoa pode normalmente afirmar que conhece a Deus em termos de salvação e ao mesmo tempo ser indiferente à sua vontade e aos seus mandamentos e os desobedecer. Não pode. E é isso que João estava aqui combatendo quando ele fala sobre isso. Olha só, aqueles que assim procedem, João declara que são o quê? Mentirosos. E não têm em si a verdade de Deus. Por quê? Porque Deus é verdade, Deus é luz, Deus é santo, Deus é puro. Querer ser justificado mediante a fé em Cristo sem o compromisso de segui-lo significa fracasso. Eu só posso seguir alguém se eu confiar nessa pessoa, se eu acreditar naquilo que ele está me dizendo. E aí, a gente encontra exatamente a respeito disso. Isso é muito bom e isso é maravilhoso, entender que nós precisamos confiar a cada instante mais e mais no Senhor. Então ele diz aqui, o versículo 5, mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Então o meu convite nessa manhã é que nós possamos continuar guardando a sua palavra no nosso coração. A Bíblia diz, escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Mas olha só, se nós pecarmos, nós ainda estamos vivos, nós ainda temos a oportunidade de confessar o nosso pecado e sermos perdoados pelo Senhor. O único pecado que não é perdoado é o pecado contra o Espírito Santo. Isso o Senhor Jesus falou. Olha só, nisto conhecemos que estamos nele. Como é que nós conhecemos que estamos em Deus, que estamos em Cristo? Quando nós guardamos a sua palavra e vivemos a sua palavra. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Deus nos deu um dia maravilhoso. Até amanhã no próximo vídeo, onde nós estaremos nos alimentando um pouco mais com essa palavra. Nós estamos nos alimentando, lendo e meditando na primeira epístola de João. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. E não esquece, deixa teu like, comenta, compartilha com mais alguém. É muito bom saber que você está aqui. Deus te abençoe.